Oi, teste. Vocês conseguem me ouvir? O meu áudio está audível? Forte, claro. Excelente. Estão conseguindo me ouvir? Ah, que bom, perfeito. Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à primeira semana de integridade da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Muito obrigado pela presença de todos. O meu nome é Paula Aguiar e eu integro a equipe da Corregedoria e a Unidade de Gestão da Integridade da ANA, organizadora deste evento. Dando continuidade aos eventos dessa semana, começa agora o nosso segundo webinário da primeira semana de integridade da ANA, que abordará o tema Integridade nas contratações públicas como forma de prevenção da corrupção. Este encontro virtual tem o objetivo de debater os desafios e oportunidades envolvidos na aplicação de boas práticas de integridade às contratações públicas. Amanhã, dia 9 de dezembro de 2022, é um dia muito simbólico, pois é a data em que celebramos o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Assim, no nosso encontro de hoje, nos propusemos a compartilhar conhecimentos e boas práticas de integridade nesta semana de área tão sensível com servidores e colaboradores da ANA. Acreditamos que, assim, contribuiremos para a construção contínua da cultura de integridade da agência, assegurando respostas claras e efetivas aos desafios da prática profissional cotidiana. Todos os webinários realizados ao longo dessa primeira semana de integridade da ANA ficarão disponíveis àqueles que não puderam participar dos nossos eventos. Não deixe de conferir esse conteúdo. A ANA é você. Antes de darmos início ao evento, quero agradecer a presença das seguintes autoridades. Primeiramente, o Vitor Sabá, diretor da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Da Ivgia Neves Rabelo, corregedora-geral da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Ao Emiliano Ribeiro de Souza, coordenador-geral de matéria administrativa na Procuradoria-Geral, na Procuradoria Federal Especializada junto à ANA. E ao nosso palestrante, Diego Ornelas Guzmão, subprocurador regional da Procuradoria Regional do INSS do Rio de Janeiro, coordenador e integrante de câmaras permanentes de licitações e contratos em diversos órgãos da Advocacia Geral da União. Agora, nesse momento, antes de iniciarmos, eu vou compartilhar aqui algumas orientações que a gente tem para o nosso evento, para que ele ocorra bem. E também eu reitero, vamos fazer alguns combinados aqui, deixa eu só fazer o compartilhamento das orientações. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Não, Paula, ainda não. Acho que está carregando aqui. Certo. Antes de iniciarmos, quero reiterar o convite feito previamente ao público. As sugestões e perguntas enviadas para os palestrantes poderão ser feitas via chat dessa transmissão. Ao final do evento, teremos um momento de debates e respostas às perguntas selecionadas. Nesse primeiro momento, eu gostaria de convidar o diretor da ANA, Vitor Sabá, para fazer uma fala de abertura à nossa segunda palestra da Semana de Integridade. Vitor? Obrigado, Paula.
Obrigado pelo convite, Ívia, nossa corregedora, Emiliano, vejo amigos e servidores, colaboradores da ANA. Meus cumprimentos, então, a todos os servidores, aos nossos colaboradores, nosso convidado, né, o Diego Ornelas Guzmão, nosso subprocurador regional do INSS do Rio. Quero dizer que eu me sinto muito honrado de participar da abertura de um evento desse, da Semana de Integridade. Peço desculpa um pouco pelo som, eu estou em missão oficial, né, fora, não estou no local adequado, porque eu estou num congresso, e aqui com 4 horas de diferença. Bom, eu queria dizer só algumas rápidas palavras sobre a importância do evento, antes de, humildemente, passar a palavra novamente para que a gente possa fazer e começar o evento efetivamente. Quero dizer que integridade é um tema que sempre nos interessou, doutor Diego e demais colaboradores. Integridade é um tema que sempre vivenciamos, no nosso dia a dia a gente vivenciou, e é uma questão de aprimoramento contínuo. Temos sempre que estar atentos à integridade, à pauta de integridade, porque os mecanismos, tanto eles têm que se aprimorar mesmo, porque eu diria, os instrumentos de outras partes também se aprimoram, né? Então, eu queria muito agradecer a Ívia pela oportunidade de estabelecer não só regramentos sobre integridade, mas principalmente a absorção da cultura por diversos momentos, seja por webinários, seja por enfim, anotações, e sempre estar mencionando esse tema, sempre muito presente conosco, para que não nos esqueçamos da importância dessa questão para a administração pública como um todo, não só para a nossa Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, como para a administração pública como um todo. E um prazer enorme receber, doutor Diego, aqui, né? Inclusive, doutor Diego, reforço que já não conheço pessoalmente, mas já ouvi muito do senhor e da responsabilidade com que toca essa Câmara de Licitações, talvez dentre as de integridade, né? Dentre todos os lugares onde se deve aplicar integridade, e a gente tem que estar... Integridade é cada passo, é cada ação que a gente toma no nosso dia a dia, mas certamente no âmbito licitatório é uma preocupação constante. Então, eu agradeço demais e passo a palavra para que se inicie o nosso webinar. Obrigado. Certo, muito obrigada pela sua fala. Agora, antes de iniciarmos, vou passar a fala para a Ívia, corregedora-geral da ANA, para que ela possa também fazer as suas colocações para a gente já dar início ao evento. Paula, eu peço que comece com o Emiliano e eu finalizo antes da gente começar a palestra. Passa primeiro para ele, por favor. Certo. Emiliano, fique à vontade, então, para fazer as suas colocações também. É um prazer ter você aqui conosco. O prazer é todo meu. Agradeço bastante o convite que a doutora Ívia já fez a mim. Saúdo o doutor Vitor, saúdo o Diego, meu colega de carreira, né? Vou ser bem sucinto que o que importa aqui realmente é a gente troca de experiência, né? Agora, eu fico feliz quando eu sou convidado para um evento desse, que eu me lembro quando entrei no serviço público, lá nos anos 90 ainda, quando a população tinha ainda essa mentalidade de que a coisa pública era coisa de ninguém, era coisa abandonada, e hoje não, nós já conseguimos perceber essa cultura está sendo mudada quando a gente consegue identificar que as políticas públicas dependem efetivamente dessa política que está sendo adotada de integridade, você verificar as melhores políticas adotadas da administração. A gente hoje está verificando discussões, inclusive no Congresso Nacional, falando sobre implementações de política pública, dificuldade orçamentária, mas se nós formos analisar, os grandes impactados num cenário de corrupção e de desleixo, o que mais afetado é a camada economicamente mais frágil, né? Então, eu fico feliz dessa mudança legislativa que tem sido adotada a cada momento e, principalmente, essa cultura está sendo arraigada e a agência. Eu sou suspeito a falar, mas a Ana, assim, ela está sempre à frente nessas etapas da administração. Ela é sempre um bom exemplo, né? Talvez por nós termos um órgão que não herdamos passivo, herança de outras autarquias, de outros entes da administração, a gente consegue pegar e implementar as culturas e rapidamente alaçar para todos. E, claro, isso também é facilitado pela expertise do corpo técnico, um corpo técnico de excelência e que se entende com magnitude. E, claro, a AGU,
com os pareceres que fizeram, com essa questão da Câmara de Licitação, principalmente, conseguindo uniformizar, que hoje a gente tem um entendimento, uma parceria que aconteceu muito grande, é um facilitador, né? Então, eu quero agradecer enormemente pelo convite. Estou aqui em dois órgãos que são exemplo, tanto a agência, tanto a ANA, por essa expertise que tem e a contribuição, e a AGU, que tem estado bem à frente e com esse material que tem feito, conseguindo uniformizar, porque antigamente a gente tinha que trabalhar muito no comando-controle, né? O administrado errava e depois tinha que correr atrás. Hoje não, essa parceria tem facilitado bastante e a gente consegue implementar as políticas públicas com maior celeridade, né? Obrigado e ótimo evento a todos. Muito obrigado pelas palavras, Emiliano. Agora eu vou passar a palavra para a Ívgia, para a gente já encaminhando para o início. Boa tarde a todos e todas. Com grande satisfação que damos sequência a esse segundo webinar da nossa primeira semana de integridade da ANA. O tema escolhido com muito cuidado para hoje foi integridade nas contratações públicas, né, como forma de prevenção à corrupção. Nessas palavras iniciais, eu gostaria de destrinchar um pouco, né, o título que demos para a nossa conversa de hoje, destacando 3 pontos essenciais que eu acho que merecem reflexão de todos. Primeiro, o que é a COR, né, o que é a Corregedoria, né, que atua também como Unidade de Gestão de Integridade da ANA, tem a ver com licitações e contratos. Acho que a primeira palavra que nos vem à mente é punição, né? De fato, a Corregedoria tem esse papel, mas se trata de uma meia-verdade. A Corregedoria, assim como a auditoria, a ouvidoria, comissão de ética, a área de gestão de contratos, a área de gestão de pessoas, enfim, cada uma delas, ao exercer suas competências, atua como uma instância de integridade e busca trabalhar um olhar específico sobre o assunto. A auditoria, por exemplo, ela busca identificar eventuais falhas nos fluxos e processos e nos controles envolvidos nas licitações e contratos. A ouvidoria, já com seu olhar de transparência ativa e passiva, ela busca colher as percepções que os usuários, né, os clientes da ANA, os cidadãos, têm em relação a como as licitações são conduzidas, como nós executamos os nossos contratos administrativos. A comissão de ética, por sua vez, ela tem um olhar para o conflito de interesse, para eventuais conflitos que possam existir entre o agente público e os fornecedores durante as licitações e os contratos administrativos. A área de gestão de contratos, por sua vez, e com apoio da Procuradoria, ela busca eficiência nesses gastos públicos, mas com um olhar também de conformidade em relação à legislação aplicável às licitações. E a Corregedoria? A Corregedoria, ela tem essa atuação na responsabilização dos agentes públicos e dos entes privados que eventualmente incorram em práticas de corrupção, fraude, desvios éticos e de condutas, mas também, e não menos importante, ela atua nessa perspectiva de prevenção, de coletar dados, transformar eles em informação útil para que possam ser adotadas medidas preventivas de integridade e que condutas desviantes, né, não venham a ocorrer, falhas não venham a ocorrer novamente. Ou seja, a integridade pública e a integridade privada, ela produz repercussões na esfera correcional. Seja quando a gente detecta e pune um agente público que atua indevidamente, seja quando a gente fomenta e incentiva que empresas que se relacionam com o poder público adotem boas práticas e estejam atentas aos seus processos para que não venham a ser submetidas a um processo administrativo de responsabilização, por exemplo, um PAR. Então, acho que a unidade de gestão de integridade, ela vai uniformizador, esse olhar de harmonização, de assegurar sinergia entre todas as instâncias de integridade da ANA. E aí eu caminho para o segundo questionamento, a segunda reflexão que eu queria trazer aqui hoje. Na prática, o que é que a integridade tem a ver com licitações e contratos administrativos? Falar de integridade um dos valores norteadores da ANA, um princípio da boa governança pública, soa como algo etéreo. É um princípio, é um assunto que as pessoas têm um pouco de dificuldade de internalizar e ver como que isso se aplica. Né? Como compatibilizar, então, a integridade, algo tão etéreo, com os contratos administrativos, que é um assunto permeado de complexidades e que está presente no dia a dia de qualquer órgão público.
e que tem uma concretude, né, evidente. Então, acho que a gente precisa compreender que a integridade ela só será útil para as organizações se ela for capaz de agregar valor, de promover melhoria nas entregas e auxiliar os órgãos a atingir os seus objetivos institucionais de forma reta, de forma proba, fazendo bom uso do gasto do dinheiro público, né? E, a partir daí, fortalecendo a confiança que a sociedade tem em relação à missão institucional dos órgãos e, aqui nesse particular, da ANA. Então, isso necessariamente passa pela boa condução de uma licitação pública, passa pela boa condução, pela boa execução de um contrato administrativo. Já o terceiro ponto que eu queria trazer aqui para reflexão, ele pode soar um pouco desconfortável ou incômodo, porém, a gente teremos a oportunidade de nos debruçarmos melhor sobre ele no nosso próximo webinário, que vai tratar dos insights das ciências comportamentais para a gestão de integridade e prevenção à corrupção. Porém, eu já queria lançar aqui hoje uma sementinha para todos os servidores e colaboradores pensarem um pouco sobre isso. Às vezes, nós apresentamos certa dificuldade para compreender e assimilar a importância da integridade, porque nós nos consideramos sujeitos éticos, pessoas íntegras, que atuam de forma proba, e isso é verdade, de fato, na maioria das vezes. Tendemos, por isso, a minimizar esses temas, né? Normalmente, quando a gente lança uma palestra sobre integridade ou ética, a pessoa diz, uma palestrinha, né? A gente escuta. Uma palestrinha que vai tratar sobre ética e sobre integridade. Isso porque a nossa racionalidade diz, falhas de integridade não ocorrerão comigo. Esse tema não é para mim, não tem tanta importância assim. E nós precisamos ter em mente que a nossa racionalidade é limitada. E ela é limitada pelos vieses cognitivos que nós aplicamos, os atalhos e mecanismos de racionalidade que nós utilizamos para justificar e nos excepcionar como agentes ou participantes de situações não íntegras. Acho que a criatividade e a flexibilidade do brasileiro é bastante conhecida no mercado de trabalho e, por isso, eu gostaria de enfatizar que todos nós somos suscetíveis a falhas de integridade, sobretudo no âmbito das licitações e contratos, que, como eu disse, é um assunto permeado de complexidade, que envolve uma gama enorme de normativos, legislação, instrução, portaria, enfim. E seja também porque é um assunto que nos demanda uma maior interação entre agentes públicos e agentes privados. E, às vezes, esses agentes, eles não estão atuando em convergência. Às vezes, em dadas situações, eles possuem interesses contrapostos. Enfim, eu acho que eu já me estendi bastante. Eu gostaria de enfatizar, ao final, que o nosso convidado é um profissional muito experiente no tema. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Diego em alguns das contratações, né, os contratos administrativos mais discutidos e debatidos na Esplanada, no nosso período de direção central do INSS, né, Diego? Enfim, aproveite essa oportunidade, enviem suas dúvidas, desejo a todos um excelente evento, reforçando que construir a integridade, uma cultura de integridade, demanda uma prática diária, demanda hábito, demanda rotina. Então, assim, nós denominamos primeira semana de integridade, lógico, para ter um valor simbólico, mas, na realidade, sabemos que o nosso trabalho é perene. A integridade ela é um construído, ela precisa ser alimentada e fomentada todos os dias. Então, obrigada a todos, desejo aí um excelente evento. Muito obrigado, Ívia, pelas suas palavras. Agradeço a participação de todas as autoridades que nós temos aqui na reunião e também de quem está nos ouvindo, participando com a gente. E agora vamos dar início ao momento das palestras. Eu gostaria de convidar o senhor Diego Ornelas Guzmão. E, de forma resumida, o nosso convidado tem vasta experiência em licitações e contratos administrativos, atuando como coordenador da Câmara Permanente de Licitações e Contratos da Procuradoria-Geral Federal, integrante da Câmara Permanente de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria Geral da União, integrante da Comissão de Editais da Advocacia Geral da União,
pós-graduado no curso de Altos Estudos de Política Estratégica pela SEAP, da Escola Superior de Guerra. Diego também é professor e palestrante. Muito grata por compartilhar conosco o seu conhecimento sobre um tema tão importante que objetiva difundir boas práticas de integridade fundamentais à gestão eficiente dos recursos públicos. Agora eu vou passar a palavra para o Diego e boa palestra a todos. Boa tarde a todos. Quero dizer, antes de mais nada, que é uma satisfação muito grande estar aqui. Quando a Ivy já me contatou, eu falei assim, eu não poderia recusar, apesar de todos os percalços do dia, não foram fáceis chegar aqui, sabe? Eu não estava programada hoje uma reunião, hoje na Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, me chamaram ontem de noite, eu falei, eu moro em Niterói, eu tenho que fazer em Niterói e vou estar no Rio. Está praticamente uma viagem. É uma viagem em Niterói, está sendo uma coisa assim inacreditável, sabe? Eu falei, eu vou conseguir. E quando não bastasse mais nada, chego em casa, falei, aqui eu vou conseguir trabalhar. Cai a internet do bairro. Então estou aqui, sabe, daquele jeito, né? Fazendo, improvisando, mas com uma satisfação muito grande de estar aqui. Agradeço as palavras aqui, a acolhida do Dr. Vitor, a Ívia que me chamou aqui. E espero aqui atender dentro do possível aqui falar de um tema que eu realmente gosto muito, que são licitações e contratos, né? Que são as licitações, que é um tema riquíssimo, sabe? E a nossa palestra aqui, ela, vamos dizer assim, eu vou tentar tornar um tema que é árido, contratações públicas, com integridade, são temas lindos, temas maravilhosos, mas são temas um pouco áridos, eu vou tentar torná-los um pouco mais descontraídos, assim, a gente conseguir aqui levar. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, só um instante. Primeiro, deixa eu achar onde é que ela está. Isso. Vocês estão me vendo? Conseguem me ver? Eu que não estou vendo ninguém agora. Só dá um oi aí para mim, por favor. Certinho. Estamos vendo certinho. Uhum. Então, esse é o nosso tema, colegas. É a integridade nas contratações públicas como forma de prevenção à corrupção. Então, colegas, nós temos que tratar, antes de mais nada, sobre o quê? Sobre a nova lei de licitações e contratos. Nós temos que falar da nova lei porque ela é realmente uma novidade. Ela está nascendo. Ela já nasceu, mas ela ainda está se formando. O que ela é? É a Lei 14.133, ela estabelece normas gerais de licitações e contratos para as administrações públicas diretas, autárquicas, fundacionais, né, da União, Estados e Municípios, e ela revoga toda aquela legislação que nós já estávamos acostumados, a Lei 8.666, a Lei do Pregão, a Lei do RDC, ela revogou desde o momento da sua publicação. Quando ela foi publicada, ela imediatamente, isso é um ponto importante, ela revogou o quê? Toda aquela legislação anterior. Aquela legislação anterior, ela foi revogada, né? Só que, um detalhe, permitiu houve a possibilidade de aplicação da legislação anterior até o dia 1º de abril de 2023. Isso é um tema que está dando o que falar, isso dá o que falar, por força do artigo 193 da nova lei, que diz lá que até 1º de abril há uma possibilidade do administrador optar por licitar ou contratar diretamente pelo regime antigo ou pelo novo. Ou seja, pela lei, vamos ficar pela lei. A lei diz, no momento em que for deflagrado o processo administrativo com o documento de formalização da demanda, o administrador ele vai chegar lá e vai falar, eu vou processar isso daqui, esse processo, essa contratação, ela vai ser feita pelo regime antigo, pela Lei 8.666, a Lei do Pregão, a Lei do RDC, ou pela lei nova. Isso é o que diz a lei. Pois bem, então, há uma escolha pela lei meramente discricionária. Ela é algo meramente discricionário do administrador, que vai constar do processo. Com o comunicado, agora, 10 de 2022, da CEGES, a CEGES é o órgão central do Sistema de Serviços Gerais. O que aconteceu com esse comunicado? A Secretaria-Geral, ela puxou para ela uma responsabilidade. Ela fixou datas para a aplicação da nova lei de licitações. Ela chegou e falou o seguinte, olha, tudo bem, mas não. Nós vamos ter prazos certos aqui para começar a aplicar a nova lei de licitações. Que disse lá? Que até 30 de março de 2023, às 16 horas, olha o prazo, no sistema já deve constar o quê? Os editais regidos pela Lei 8.666, pela legislação anterior. Então, o marco
Se quer fazer uma licitação, quer fazer uma contratação direta, o que seja, com base na legislação revogada, na legislação anterior, melhor, que seja feita até 30 de março de 2023, até às 16 horas. Então, o aviso ou ato de autorização também das dispensas também deve ser feito até essa hora, se for feito com valores fora do artigo 24, 1 e 2, que nós vamos chegar lá. Então, a publicação no Diário Oficial deve ser feita até 31 de março de 2023. Então, vejam, senhores, o seguinte, já há um estímulo, já há uma determinação para todos nós, isso é para toda a administração pública federal, de prazos, de marcos para início de aplicação da nova lei de licitações e limite da legislação antiga. E, por sua vez, colocou aqui 31 de março, mas isso por um detalhe, para as dispensas pelo valor, de pequeno valor. São aquelas dispensas de R$30 mil até R$30 mil, no caso de serviços de engenharia e obras, e no artigo 24.2, 17.600 para compras e serviços em geral. Né? Então, como não precisa de publicação por força da orientação normativa número 34 da AGU, não há necessidade de publicação no DO, então, até dia 31, vamos dizer assim, é a data limite. Né? Então, o que acontece? Como um dos detalhes assim, que a nova lei de licitações traz, a necessidade de regulamento e regulamentações por atos do Poder Executivo. São previstas cerca de 50 dispositivos espalhados pela nova lei, a necessidade de quê? De decretos, portarias, instruções normativas. Está colocando lá, geralmente bota regulamento, na forma do regulamento, mas tem saído aí umas instruções normativas que tem resolvido e alguns decretos também. Então, é uma lei extremamente dependente de normatização, de uma normatização futura. Né? Ela não está, vamos dizer assim, completamente aplicável. Seguindo, aí vem a questão, eu posso aplicar os dispositivos anteriores, eu posso aplicar os decretos anteriores, o decreto do pregão, né, o 10.024, eu posso aplicar esse decreto à nova lei de licitações? Pois é, essa foi uma discussão que surgiu, tá, no âmbito lá da Comissão de Editais da Advocacia Geral da União. Né? Uma tese sustentava o seguinte, seria possível aplicar o Instituto da Recepção, ou seja, que é um instituto típico do direito constitucional, nós iríamos aplicar aqui no âmbito das contratações públicas, que é o seguinte, nós temos toda uma legislação anterior, feita antes da Constituição. Nós temos uma nova Constituição, isso aconteceu em 1988. Temos uma nova Constituição. O que se faz com toda aquela legislação anterior? Joga fora ou aproveita? Então, o Instituto da Recepção, uma questão de economia, vamos chamar assim, uma economia legislativa, o que ela faz? Ela abarca, ela traz, ela dá continuidade àquelas relações sociais anteriores, pegando toda aquela lei, aquela legislação anterior. Aí nós cogitamos falar o seguinte, olha, por que a gente não faz isso com a nova lei de licitações? Pois é, colegas, só que aconteceu o seguinte, o posicionamento no âmbito da AGU foi o seguinte, não se aplica. Não se aplicam os decretos, instruções normativas, os regulamentos de maneira geral da legislação anterior. É necessário toda uma nova produção normativa. Uma nova produção normativa para a aplicação da nova lei. Né? Então, com isso, nós vamos vendo paulatinamente surgindo. Isso tem reflexo na nossa questão de integridade. Nós vamos ver mais para frente no que é a integridade e a necessidade de regulamentos tem a ver aqui com a nova lei de licitações. Pois bem, colegas, o que nós temos aqui? Nós temos que entender qual é o objetivo da licitação. Bom, para a administração, qual que é? Obter a melhor contratação, a melhor relação benefício-preço. Então, primeiro se garante o benefício e depois se aceita o preço. Para o empresário é o quê? A obtenção do lucro. Nós temos aqui como objetivo, então, sempre o quê? A melhor contratação. Tanto que tem a ver, quem buscar ali na nova lei de licitações, tem muito a ver com melhor preço, não é menor preço. Menor preço não é necessariamente, ele gera a melhor contratação. Então, como era na lei anterior, na lei 8666, ela dizia que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Vem a nova lei, continua com a mesma ideia de contratação mais vantajosa, trazendo
Que objetivos? Esse é o caput do artigo 11. Diz lá, assegurar a seleção da proposta apta a gerar resultado da contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Isso tem que ser visto, né? Quanto vai ser o tempo de duração do objeto contratado, enfim. Não vamos aqui alongar sobre isso, que isso aqui já vale uma aula. Assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes sempre, evitar contratações com sobrepreço e com preços manifestamente execuíveis e superfaturamento na execução dos contratos. Já vemos aí que houve uma preocupação do legislador. Isso tem a ver, obviamente, com a proposta mais vantajosa, né? Mas isso aí já dá para perceber que ele identificou ali um fato social que ocorre nas contratações públicas. E também incentivar a inovação e desenvolvimento nacional sustentável, considerando os aspectos social, econômico e ambiental. Então, toda vez que se fala de desenvolvimento nacional sustentável, se fala de 3 dimensões, ou 4. Essa quarta aqui foi um coringa que jogaram ali no decreto de pregão, que não repetiram na lei, mas que é o quê? Você tem o desenvolvimento nacional sustentável voltado para a área econômica, social, ambiental, e no decreto de pregão está lá, e a gente viu que isso aí também é interessante, o aspecto cultural também. Eu sempre cito aqui, eu sou aqui do Rio de Janeiro, nada contra os amigos de Goiânia, gosto muito de piqui, mas, por exemplo, fazer uma contratação que tenha, por exemplo, de merenda escolar aqui no Rio de Janeiro, que coloque piqui, isso vai contra a cultura aqui do Rio de Janeiro. Isso é só um registro do que seria essa questão de olhar a questão cultural no momento de efetuar a contratação. Então, o que faltava, colegas? O que faltava na legislação de contratações públicas? A Lei 8666, ela não disciplinava a fase anterior à licitação, a chamada fase de planejamento da contratação. Não havia isso. Praticamente o processo ali, uma pouca coisa, falava uma coisa brevemente sobre estudos preliminares na parte de projeto básico ali, mas não tinha toda uma disciplina da fase de planejamento da contratação, que é uma fase importantíssima. Então, a ideia de planejamento, ela vem desde o antigo Decreto-Lei 200, que está intimamente ligada ao princípio da eficiência. Aí diz lá o TCU que o planejamento sério é a gestão contratual eficiente, permite à administração pública equilibrar, de um lado, a necessidade de dar atendimento a demandas sociais sempre crescentes, e, de outro, a existência de recursos financeiros escassos, que precisam ser gastos com parcimônia e racionalidade. Né? Então, é sempre a questão de você planejar corretamente a sua contratação. Qual é a sua necessidade? Quem precisa quem está precisando daquele determinado objeto? Isso tudo tem a ver com a contratação, com o planejamento da contratação. E o que foi interessante foi que a nova lei de licitações, ela adotou uma instrução normativa conhecida, para quem atua na área de licitações e contratos, muito conhecida, que é a instrução normativa da Secretaria de Gestão, número 5, de 2017, que criou 3 fases do processo de contratação pública. É a fase de planejamento da contratação, que é a fase anterior, que começa ali com a formalização da demanda, pelo documento de formalização da demanda. Temos a fase que era o que afocava muito a legislação anterior, que é a seleção do fornecedor, né? A lei do pregão, ela tinha ali a antiga lei do pregão 10.520, ela fazia uma distinção entre fase interna e fase externa. Então, no artigo 3º, ela já tinha ali um desenho do que era a fase de planejamento na lei do pregão, mas de maneira, vamos dizer assim, ainda rudimentar. Já a instrução normativa número 5, ela foi muito, vamos dizer assim, prolixa. Foi até prolixa até demais no que tange a fase de planejamento. Né? Isso aí é alvo de críticas. Né? O professor Joel Niebuhr, ele critica muito essa adoção da nova lei, do modelo da instrução normativa número 5, porque é uma lei que não vai ser aplicada apenas no âmbito federal, mas também de estados e municípios. E muitos desses, principalmente municípios, sem uma estrutura administrativa para suportar, né? Tamanhas fases, tamanhos documentos ali, né? Nós vamos ter ali um documento de formalização de demanda, depois nós vamos ter a formação de uma equipe de planejamento da contratação, vamos ter que ter ali o estudo técnico preliminar, a elaboração do termo de referência, o projeto básico e a gestão de risco, fazer a questão, por que não? A gestão de risco também ali presente. Então, o que nós temos?
nós temos ali um arcabouço, uma necessidade de várias fases ali, que para a administração pública, e já para a administração pública federal, digamos assim, já é um pouco complexa, imagina em outras esferas. Mas sigamos, colegas. Aí temos aqui a seleção do fornecedor, né, que é aquela fase em que que é o foco da legislação anterior, que qual vai ser o critério de julgamento, vai ser o processamento, vai ser uma concorrência, pela legislação anterior, uma concorrência, uma tomada de preços. Aí depois veio a lei do pregão, vai ser um pregão, né? A tomada de preços não tem mais, agora na nova lei de licitações é apenas concorrência, pregão de uma maneira geral, né? Temos outro, diálogo competitivo, enfim, vai ser a seleção do fornecedor. E por fim, a gestão do contrato. A gestão do contrato, tudo aquilo que foi planejado, foi selecionado, como é que vai ser a gestão do contrato? Aí você vai ter aquela figura dentro do gestor do contrato, fiscal técnico, fiscal administrativo, vai ser nessa fase aqui. E o que começa já a desenhar um dispositivo de grande interesse para a área do tema da nossa apresentação aqui e que nos interessa mais, que é o quê? A integridade já começou a ser prevista como uma forma de governança e como uma obrigação por parte da alta administração. Vejam comigo aqui o que diz o artigo 11, parágrafo único da lei. Diz lá que a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança. Olha o ouvido, cuidado isso. Governança nas contratações, deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos. Quando nós avançarmos mais um pouco, né, a gente vai ver que muito do que surgiu em termos de integridade, compliance e tal, a origem deles tem a ver com o quê? Controles internos. Mas vamos seguir. Para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput, que nós lemos ali atrás, promover um ambiente o quê? Íntegro e confiável. Integridade. A integridade foi colocada expressamente aqui na nova lei. E assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Então, percebam bem aqui como é que foi o mandamento que veio do legislador para os órgãos da alta administração. Não que seja uma novidade. Isso aqui já era previsto, inclusive, em âmbito de decretos anteriores, mas o que é interessante é colocar isso, o que era antes, apenas em nível de decreto federal apenas, para toda a administração pública, das três esferas da nossa administração, três esferas federativas. Então, sigamos, colegas. Então, nós temos que ter a ideia do que vem a ser a governança e gestão. Sempre quando nós vamos pensar em integridade, nós temos que pensar primeiro em quê? Nós, administração pública, arrumar a nossa casa. A nossa casa tem que estar arrumada para a gente pensar e cobrar posturas do outro, né, do particular. Então, primeiro, a administração pública ela deve buscar deixar a sua casa um ambiente íntegro de governança para depois pensar em exigir do outro. Então, a governança é o quê, colegas? Ela refere-se à definição do que deve ser executado. Ela é uma forma de direção, ela tem a ver com a direção. E a gestão, ela se refere à forma como se executa aquilo que foi pensado na governança. Então, percebam, senhores, quando o decreto 9.203 de 2017 lançou aqui o que vem a ser os princípios da governança pública. Ele coloca lá capacidade de resposta, fundamental, uma resposta a uma demanda, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas e responsabilidade, accountability, isso aí também é um dever que tem todo gestor de prestar contas, de estar presente, de poder ter transparência, né? E transparência estão intimamente ligados, né? Então, e já a gestão que ela implementa programas, ela diz como fazer, ela busca soluções. Então, para todo problema, vai ser feita uma solução mediante o quê? O pensamento da gestão. A gestão. Então, a governança interna, a governança do órgão público, ela traça diretrizes estratégicas. Ela vai falar o que fazer. Ela supervisiona a gestão. Ela diz respeito ao quê? A alta administração. Não que eu conheça isso daí, enfim, isso aí são detalhes. Enfim, voltando aqui, colegas, qual é o mais grave aqui? Os chamados indícios de falta de governança.
que é o quê? Isso acontece, nós podemos perceber nas contratações uma experiência, né? Fracionamento de despesas, compras repetidas do mesmo objeto. Ah, mas não era suficiente aquela contratação anterior? Não, a gente não pensou direito aqui, nós não planejamos bem, nós não tivemos governança aqui. Compras emergenciais, é urgente, temos que comprar aqui porque faltou, mas vocês não conseguiram prever isso? Né? Execução orçamentária insatisfatória, uma falta de padronização. Você chega numa determinada... Tanto que quem conhece, por exemplo, eu que sou do INSS, quem não conhece o padrão INSS ali dos móveis, né? É aquele azul, né? Azul Previdência, famoso azul Previdência, aquilo ali é uma padronização. Você chega num determinado órgão, tem móveis de tudo quanto é jeito, você não sabe direito, às vezes isso é muito importante também para equipamentos eletrônicos, tal, é uma forma que vai ter de manutenção, não, só faz para aquele equipamento, não faz para todos. Outro é o alto número de dispensas de licitação. Outra, ninguém nunca passou por isso, né? Nós estamos passando por isso, isso aí nunca acontece. Sobrecarga de força de trabalho no final do exercício, isso aí não acontece, né? Risco de preços majorados, sim, e aquisição de produtos e serviços desconectados da real necessidade pública. E com isso nos gera o quê? A reputação comprometida do órgão, né? Quem nunca viu, né, situações tristes como essa daqui, de falta ou de desperdício? Isso tudo foi gerado por quê? Falta de governança. Falta de governança que gerou essa situação. Como é que deixa a falta de governança? Nos deixa assim, né? Não é? Um pouco perdidos, às vezes, né? E o mais grave, corrupção. A corrupção é uma das formas que denota bem que aquele órgão ali está com falta de governança, ele está comprometido, está corrompido. O interessante sobre a corrupção quando teve aqui a OCDE, ela tratou dessa questão, as recomendações dela, ela colocou uma coisa que realmente é muito forte. Aí eu quis trazer esse texto, falando o seguinte, que a corrupção é uma das questões mais corrosivas do nosso tempo. Destrói recursos públicos, amplia as desigualdades econômicas e sociais, cria descontentamento e polarização política e reduz a confiança nas instituições. A corrupção perpetua a desigualdade e a pobreza, impactando o bem-estar e a distribuição da renda e prejudicando oportunidades para participar igualmente na vida social, econômica e política. Como foi bem lembrado aqui no início, quem mais sofre com a corrupção realmente são a população mais pobre. A corrupção é uma das formas mais evidentes de você tornar a pobreza assim quase que um estilo de vida, quase uma política pública, né? Você transforma, né, a miséria numa política pública graças à corrupção, né? Quanto mais se ela for institucionalizada, né? Agora, temos que ter ideia, né, colegas? A corrupção é sempre uma via de mão dupla. Existe o corrupto e o corruptor, né? Então, por isso que eu comecei falando sobre governança, antes de falar sobre as empresas a serem... Nós somos contratantes. Antes de falar do contratado, vamos falar de nós que somos contratantes. Então, sempre haverá uma via de mão dupla, a figura do corrupto e do corruptor, né? Eu quis lembrar aqui essa é uma questão mais histórica, né? O que aconteceu? Por que começaram a surgir essa necessidade de observâncias de padrões éticos, de conformidade com as normas e tudo mais, que gerou aquela ideia, né, que nós tão falada compliance, né? Porque a ideia de compliance, a ideia vem lá do verbo to comply, todo mundo fala isso, né? To comply, que é observar, que é obedecer, enfim, a normas, né? Surgiu do sistema financeiro, do sistema bancário, principalmente por força de vários escândalos ocorridos na década de 70. Tanto que teve o Comitê da Basileia, lá aquela cidade da Suíça, que ela criou, tanto que muitos falam assim, quando se fala de compliance, acha que Basileia fala de controle interno, andam juntos, com certeza, são áreas de controle interno. Mas o que acontecia? As empresas, os grandes bancos que faziam fraude, depois eu contextualizo aqui a figura do Banco Ambrosiano, o que acontecia? Muitas vezes as empresas elas participavam, sabiam, ali era quase que uma estrutural de lavagem de capitais, de corrupção, compra de agentes públicos, tudo mais. O gestor, o administrador, ele era até punido, mas a empresa em si,
o banco em si, ou enfim, o que seja, ele ficava imune, saiu ilesa. Então, o que foi colocado? Que a necessidade também que as empresas respondessem pela atuação corrupta e fraudulenta de seus gestores. A empresa, pessoa jurídica. Porque o gestor, né, vai ter que responder, vai ter todo aquele processo penal, vai ter uma responsabilização subjetiva, vai ter que ser analisado dolo, culpa, enfim. Nessa questão do Banco Ambrosiano, quem quiser ter uma ideia, quem gosta de ver bons filmes, né, vejam ali o Poderoso Chefão número 3, né? A versão anterior, não essa última versão que não ficou muito boa, não, tá certo? O Coppola, não sei o que deu ali. A gente não está aqui para falar sobre crítica de cinema, mas ali explica aquela questão toda do banco, do Vaticano, aquilo ali tem um fundo de verdade ali. Ali, ali foi um caso verídico que o Banco Ambrosiano estava participando de lavagem de capitais e tudo mais, e foi um escândalo, foi descoberto, até teve o presidente acabou aparecendo morto, aí foi no filme é até bem relatado também, né? Então, foi com base nesses fatos que aconteceram na década de 70 que resolveram criar essa figura do compliance, essa figura de controles internos para buscar integridade, para ter essa integridade, e a própria empresa, a próprio agente econômico já ter normas éticas internas para evitar cometer ilícitos, né? Então, com isso, foi criado o chamado programa de compliance. Então, vamos botar a ideia assim grande de compliance, que é o quê? É um conjunto de mecanismos e controles internos que se prestam a assegurar o cumprimento das normas jurídicas e regras de conduta e ética. Ética. Frisem bem isso, a questão ética. O que é ética? São normas de como agir corretamente. Ética é isso. É como agir corretamente de uma determinada organização a fim de evitar práticas de ilícitos e preservar a sustentabilidade do negócio. Ou seja, você já coloca ali a própria pessoa jurídica, ela já se apresenta, olha, eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa que sigo as normas. Pode tratar comigo que eu sou confiável. Eu sou uma pessoa de confiança, porque eu estabeleço compliance. Então, diante da questão da corrupção, qual foi a resposta da legislação brasileira? Ela veio inicialmente com a Convenção sobre Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, famosa OCDE, decreto presidencial tal aqui. Com isso, surgiu a famosa Lei Anticorrupção, a 12.846, regulamentada recentemente, tinha um famoso decreto 8.250, se não me engano, né, 2015, que foi revogado agora recentemente e está sendo aplicado agora o 11.129, de 2021. Ele disciplina, dentre várias outras coisas, né, o chamado Programa de Integridade. O Programa de Integridade vem disciplinado agora por esse decreto. E qual foi a grande questão da legislação anticorrupção no Brasil? Foi estabelecer uma responsabilidade objetiva da pessoa jurídica que pratica atos de corrupção. É uma corrupção específica, uma corrupção da pessoa jurídica. O que antes ficava apenas para o agente, no que é chamado de crime de corrupção, corrupção ativa, passiva, enfim, passou a ser um crime, um ilícito praticado e respondido pela pessoa jurídica, né? Atendendo aquela ideia lá atrás do Comitê da Basileia sobre crimes financeiros, né? Então, colegas, vamos colocar aqui uma ideia aqui do que vem a ser integridade, né? Bom, em poucas palavras, né, é a qualidade daquele que se comporta de maneira correta, honesta e contrária à corrupção. São comportamentos, entendimento da transparência internacional, são comportamentos e ações consistentes em um conjunto de princípios e padrões éticos ou morais adotados por indivíduos e instituições, criando uma barreira para a corrupção, melhor. Ou seja, dentro da própria estrutura empresarial já se cria uma barreira, porque há uma cultura ali, começa a se criar uma cultura para impedir, sabendo que, botando objetivos claros, éticos, não pode comprar agente público, nós não podemos fazer isso. Começamos por aí, né? Então, colegas, o que vem a ser o programa de integridade, à luz do decreto, da regulamentação da lei anticorrupção, diz lá que
O programa de integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, num conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, famosas ouvidorias, né, e tudo mais, de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de condutas políticas e diretrizes com o objetivo de 1. Prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Então, percebam que o programa de integridade ele é voltado para aquelas empresas que contratam com a administração pública. Ele é voltado para elas. Tem o quê? E mais, ele visa fomentar e manter uma cultura de integridade no ambiente organizacional. Então, assim, se a pessoa jurídica ela tem contratos administrativos, ela participa de licitações, ela presta serviços, ela faz obras para a administração pública, o foco daqui é o programa de integridade. Esse é o foco do programa de integridade. O sujeito do programa de integridade é voltado para esse público. Por isso, nós temos que fazer uma pequena diferença. Isso alguns não fazem. Vou só colocar. Eu estou adotando aqui uma linha que nós podemos chamar de majoritária, assim, que faz uma distinção por causa da Controladoria Geral da União. Eu vou explicar aqui por quê. Diz a Controladoria Geral da União que o programa de integridade é um programa de compliance específico para a prevenção e detecção e remediação dos atos lesivos previstos na Lei Anticorrupção, que tem o foco, além da ocorrência de suborno, vamos chamar assim, ele chamou de suborno, tudo bem, também fraudes nos processos de licitação e execução contratual. Então, percebam, senhores, o seguinte, para a CGU, pelo menos nessa que eu tenho visto aí e adotando de uma maneira geral, o programa de integridade é um compliance específico. Outros vão dizer o seguinte, não, continua sendo compliance. Tanto que o compliance, que antigamente era só cumprir normas, tal, não, ele continua sendo cumprir, observar normas, tal, obviamente inclui também a lei anticorrupção, mas como nós temos uma disciplina específica, nós temos uma regulamentação própria para isso, uma lei que saiu para isso e um decreto próprio para isso, vamos tratar como se fosse um compliance específico. A integridade é um compliance específico à prevenção. Data vênia, eu sei que alguns vão discordar, sabe? Mas vamos colocar aqui dessa forma. Então, a questão da integridade nas contratações públicas, colegas, a gente pode dizer o seguinte, é um elemento essencial para um cenário de ganha-ganha. Digamos que é bom para ambas as partes. O Estado não gasta desnecessariamente e compra bens e serviços de boa qualidade por meio de operações lícitas. É bom para o Estado, é bom para o particular e é bom para a sociedade. A integridade das contratações, ela realmente é um sistema de ganha-ganha. O que aconteceu, colegas? Com a lei anticorrupção e com a responsabilização objetiva administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, houve o quê? Um estímulo às empresas adotarem o programa de integridade. Porque, dentre as grandes vantagens dele, tem outras, mas a grande vantagem é de servir como atenuação na dosimetria da pena. Se a empresa, por acaso, o gestor dela, mesmo com todo o programa de integridade, com tudo mais, pratica alguma conduta ilícita contra a administração pública que pode ser enquadrada na lei anticorrupção, no momento da aplicação da penalidade, no PAR, né, procedimento de apuração de responsabilidade, o aplicador da norma levará em consideração o fato da empresa ter um programa de integridade aplicável, vigente. Isso vai ser fundamental. Além de outras coisas, o acordo de leniência também. Isso é fundamental para o acordo de leniência. Mas o fundamental, isso gerou o quê? Uma corrida as empresas adotarem o programa de integridade. Então, colegas, quais são os objetivos da integridade? Nós podemos apontar aqui. Proteção da administração pública dos atos lesivos que resultem em prejuízos materiais e financeiros causados por irregularidades, desvio de ética e de conduta e fraudes contratuais. Garantia da execução dos contratos. Isso aí, às vezes, a gente compra, né? Ou melhor, adquire um determinado bem ou contrata um determinado serviço que estava tudo muito bem. Na hora da execução, né? E demais instrumentos com a lei e regulamentos pertinentes a cada atividade contratada.
E aí vem a questão que é realmente muito relevante, que é a redução dos riscos inerentes aos contratos e demais instrumentos, provendo maior segurança e transparência da sua execução. Nós podemos imaginar que toda gestão de risco, né, nós temos a questão de você ver qual é o seu apetite ao risco, né? Fazer, eu quero ser mais ousado aqui e tal, mas ver também as medidas de mitigação, as medidas para combater aqueles chamados os riscos inerentes a qualquer contratação pública, né? Então, nós vamos já saber de antemão o que pode fazer, o que pode ser feito para evitar aqueles riscos que já são identificados, geralmente no momento do planejamento da contratação. Então, quais alguns riscos que nós podemos identificar aqui? Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados. É quando o agente público utiliza de sua condição para atender interesse particular próprio de terceiro. Os exemplos são bem evidentes, né? Deixar de cumprir suas obrigações ao longo do processo licitatório, usar ou aceitar informação falsa, desclassificar licitantes indevidamente. Aí eu trago aqui uma frase que é atribuída a Maquiavel, que diz lá que aos amigos os favores, aos inimigos a lei. Então, o agente, ele tendo aquela posição ali, ele já chega ali e já sabe quais... não, aqui, ó, esse licitante aqui, quando apresentar aqui os envelopes aqui, fica tranquilo, eu vou deixar você passar, que não tem problema, sabe? Isso é um risco. Como a gente vai tratar aquilo ali? Isso tem que ser visto também, né, pelo programa de integridade e pela própria administração pública no gerenciamento de seus riscos. Outro, situações de conflito de interesse, que é um confronto entre o interesse público e privado, que pode comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública. Admitir participação no processo licitatório de empresa cujo sócio é parente, atuar informalmente como representante ou intermediário de interesses, famosa advocacia administrativa, né? Então, o agente público que tem que ficar distante, que tem que ter integridade ali, não, ele participa, né? Ele favorece o particular naquela situação. Então, aquilo ali tem que ser identificado como forma da empresa também não permitir que os seus agentes deixem que uma situação dessa... eu sou parente do fulano de tal, que é superintendente, por exemplo, do INSS. Então, beleza. Não, você não vai participar aqui. Algo desse sentido. Oi, tudo bem? Tranquilo? Estão todos ouvindo? Entrou um som aí. Sim, eu acho que vazou um áudio do microfone de alguém, mas a gente está te ouvindo bem. Está ouvindo bem, né? Tranquilo. Outra, também já conhecida, solicitação e recebimento de vantagem indevida, caracterizada por qualquer tipo de enriquecimento ilícito, seja dinheiro ou outra utilidade. Aí eu trago como exemplo, solicitar ou aceitar vantagem pessoal de empresa com interesse em processo de contratação, como ingressos para show ou eventos desportivos. Eu já, infelizmente, já soube, não vou dizer que eu presenciei, não, já soube dessa situação aí, em algumas situações aí, em termos de contratações públicas, né? Enfim, a gente acaba enfrentando isso na nossa vida profissional. Outra, falta de transparência e preferência por licitações presenciais. Pode ter certeza. Se a licitação, principalmente, é um pregão presencial, pode ter certeza que está estranha aquela contratação. Nem participa. Se a empresa ela tem um programa de integridade, ela fala o seguinte, aquilo ali eu já sei que é fria. Eu já sei que é frio, eu não participo de pregão presencial, por exemplo, já coloco aqui, porque já sabe que ali vai ter problema. Né? Ali vai ter, naquela contratação ali vai ter um problema ali, já é uma contratação direcionada. Né? Agora, vem a questão, colegas. Quando o programa de integridade é obrigatório nas contratações públicas? A lei anticorrupção não prevê como requisito obrigatório para contratar com a administração pública federal. Ela não trouxe ali. Ela coloca ela tem um estímulo. Ela tem um estímulo ali. Eu vou reduzir a penalidade, você pode eventualmente fazer um acordo de leniência, pode fazer outras coisas, tudo mais, mas isso é requisito obrigatório? A lei anticorrupção não colocou dessa forma. Chega a nova lei de licitações. Na nova lei de licitações, ela colocou sim, como requisito obrigatório nas execuções contratuais de obra, serviço e fornecimento de grande vulto. Aí eu quis colocar aqui a base naval de Itaguaí, que foi realmente um investimento de grande vulto, que diz lá que nos contratos de grande vulto, em que o valor estimado na contratação supera 20 milhões de reais, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor no prazo de 6 meses, contados da celebração do contrato. Está no artigo 25, parágrafo 4º.
Então, percebam os senhores o seguinte, não é um requisito de habilitação, isso não vai ser analisado no momento da licitação, nem vai ser exigido do primeiro colocado, vai ser exigido do licitante que vier a ser contratado. Aquele que for contratado, ele vai ser colocado para ele um prazo, nesse tipo de contratação de grande vulto, acima de 200 milhões, que ele deve, num prazo de 6 meses, adotar um programa de integridade. Foi a opção do legislador. O legislador colocou nesse termo. Então, você tem vulto, prazo de 6 meses. Então, daí a gente pode tirar algumas conclusões. A de que os contratos devem ter mais de 6 meses. Os contratos, para essa exigência caber, além do valor, eles têm que ter um período superior a 6 meses. Porque senão, aparentemente, ficaria fora. Daqui como exigência. Então, isso aqui vai ser o quê? Uma exigência contratual. Vai ser uma cláusula contratual colocar como requisito na execução a implantação do programa de integridade. Né? Percebam vocês, meus amigos, que a nova lei ela adotou um modelo de diversas legislações estaduais. A pioneira foi aqui do meu Rio de Janeiro. Aqui do Rio de Janeiro, pela Lei 7753, aqui o Estado, sabe, tem suas razões de ser também. Aqui no Estado tivemos muitos problemas, né? Mas ela colocou como exigência, né, nas contratações para valores acima de, na época, R$ 1.500.000 para obras e serviços de engenharia e R$ 650 mil para compras e serviços, e o prazo do contrato seja igual ou superior a 180 dias. Percebam a diferença. Enquanto que na lei federal, na nossa nova lei, ela coloca ali que vai ser feito no prazo em até 180 dias, tem essa obrigação, aqui não. Aqui já coloca o seguinte, não importa aqui o tempo do contrato, o prazo do contrato é que tem que ser a partir de 180 dias. Percebam aqui, ó, como é que ficou. Ela coloca aqui, na legislação federal, coloca um prazo, em 6 meses você tem que me apresentar o programa de integridade, né? Não dizendo aqui em qual período, em qual o prazo do contrato. Pode ser de 1 ano, 2 anos, 3, né? Nós supomos que se for um prazo menor que esse, não vai caber. Ao passo que na lei do Estado do Rio, o que ela diz? Se o contrato tiver mais de 180 dias. Mas percebam aqui que já é um indicativo, se inspirou, mas não se inspirou tanto. Outras leis saíram, se não me engano, Pernambuco saiu, Mato Grosso também saiu. Tem várias leis sobre o programa de integridade, mas a pioneira, a primeira, foi do Rio de Janeiro. Agora, eu particularmente entendo o motivo de se colocar no âmbito federal para contratações de grandes vultos, de âmbito nacional, melhor, né? Colocar na lei de licitações. Por quê? Ela vai tornar inviável. São programas, às vezes, custosos de serem implementados. Né? Uma contratação, às vezes até de escritórios especializados nisso. Né? Isso inviabilizaria, por exemplo, que pequenos negócios... não, você só vai contratar comigo se você tiver um programa de integridade. Tá, quanto custa isso? Sabe? Então, o legislador federal pensou, acho que refletiu a respeito disso daí. Isso é objeto de crítica. Há muitos que criticam isso, falam que não faz sentido você colocar um valor tão alto. Um valor alto, sim, mas não tão alto, né? Mas pensando assim, de uma maneira geral, porque nós temos que ter ideia, colegas, do seguinte: desde a Lei 8666 e essa nova Lei de Licitações, a 14133, quem são os licitantes, geralmente? Fora as microempresas, empresas de pequeno porte, que são muito estimuladas, né? Tem a Lei Complementar 123, mas são empresas de médio porte. Quem faz contratação no grosso, não estou falando de grandes empreitadas, não, mas estou falando no grosso, prestação de serviço, são empresas de médio porte. Né? Sempre são essas que você tenta atrair. Isso pode gerar o quê? O encarecimento dessas contratações. Né? Tem vantagens? Tem desvantagens? Isso é algo a refletir, mas foi a intenção do legislador aqui. O legislador, então, colocou como obrigatoriedade de se ter um programa de integridade grande vulto, acima de 200 milhões. Né? Então, entendo eu que seria um risco de restringir a competitividade das empresas. Então, aí vem a questão, colegas. Né?
integridade da nova lei. Vem as dúvidas. A quem o gestor ou órgão incumbirá as funções de avaliação e fiscalização dos programas de integridade? Ah. Quais os parâmetros e metodologia para avaliação e fiscalização dos programas de integridade? Qual o responsável será capacitado para o exercício de tais funções? Meus amigos, a lei federal, ela transferiu para o regulamento todas essas questões. Nós temos uma lei, só que ainda vai ter que haver ainda decreto, instrução normativa e tudo mais, prevendo o quê? A definição das medidas a serem adotadas, a forma de comprovação dessas medidas, perdão. Ih, acho que eu saí aqui. Perdão. Deixa eu Acho que compartilhar aqui. parou o compartilhamento. Parou o compartilhamento. Já retorno. Isso aqui Sem a gente problemas. O que é isso? É o mouse. Esse mouse aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eita. Já retorno. Nós estávamos. Até bom que eu estou vendo vocês, eu não estou vendo ninguém aqui. Quando eu botei a apresentação aqui, eu falei, nem sei se tem alguém assistindo, tá certo? Estamos aqui. Maravilha. Agora sim, agora eu estou vendo. Ótimo. Então, diz lá que no artigo 24 transferiu para o regulamento o quê? A definição das medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo descumprimento das obrigações relacionadas ao programa de integridade. É assim que está lá agora. Ainda não houve edição do decreto. Esse decreto ainda não houve, né? Então, o que nós temos? Nós estamos assim, colegas. Nós, pelo menos, digo eu, que estou ali na parte da elaboração de minutas e tudo mais, nós estamos assim. A gente vai superar. A gente vai superar isso aí, com certeza. Tá certo? Como segunda previsão, a lei, nova lei tem 4 previsões sobre o programa de integridade. A primeira foi aquela que é mais importante. Aí vem ela como critério geral de desempate entre licitantes. Em caso de empate entre 2 ou mais propostas, o desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle, será levado em consideração como um dos critérios de desempate entre as propostas. É o quarto e último, em ordem de relevância, no critério de desempate. Então, se o licitante empatou ali, ele tiver um programa de integridade, ele vai ser um licitante vencedor, vai servir como critério de desempate ali. Outra, imposição de dosimetria e sanções administrativas, como seguindo a mesma linha da lei anticorrupção, diz lá que na aplicação de sanções serão consideradas a implantação ou aperfeiçoamento de programas de integridade conforme normas e orientações dos órgãos de controle. Né? Acho que eu tinha até tirado minha câmera. Ou não. Isso. Conforme normas e orientações dos órgãos de controle. Funcionando? Agora sim. E também, colegas, isso é fundamental, como condição para a reabilitação do licitante. Nos casos de aplicação de sanção pela prática de atos lesivos previsto no artigo 5º da Lei Anticorrupção, ou apresentação de declaração ou documentação falsa no certame, ou durante a execução do contrato, a implantação ou aperfeiçoamento de um programa de integridade é condição de reabilitação do licitante ou contratado. Ou seja, se for aplicada aquelas penas graves, principalmente de inidoneidade, a pena mais grave de todas, que serão as penas aqui aplicadas pela lei de corrupção, e no caso de apresentação de declaração falsa, né? O que vai acontecer? O licitante somente vai poder, novamente, contratar com a administração pública se ele adotar um programa de integridade. Ele seguir lá o programa de integridade na forma que está ali da lei de corrupção e do decreto 11.129, ele vai poder voltar a participar de certames licitatórios, de condição. Agora, colegas, só deixar uma questão aqui que é um pouco off-topic, mas que é importante, que a nova lei ela trouxe a questão dos bens de luxo. Então, todo o objeto de contratação isso tem muito a ver com a questão de integridade, quanto mais pela reputação do órgão, demonstrar a reputação do órgão nas suas contratações, se pega mal, pega bem, isso é uma das questões importantes da integridade do órgão. Então, o decreto 10.818, ele regulamentou o artigo 20, falou sobre os chamados bens de luxo. As contratações, que fica uma figura um tanto quanto vaga, mas nós podemos dizer aqueles que tenham muita ostentação, opulência, forte apelo estético ou requinte. Então, colocar isso numa contratação pública,
um bem, toda vez que for avaliar a compra de um bem, deve ser visto o bem de consumo se aquele bem não é de luxo, se não se enquadra no artigo 20, regulamentado aqui pelo decreto número 10.818. Colegas, eu deixo aqui alguns pensamentos dizendo o seguinte: para quem não sabe para qual porto ir, não há ventos propícios, já dizia Sêneca. E brincar é condição fundamental para ser sério. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, Diogo, pela ótima palestra, muito bacana. Agradeço a todos que acompanharam a palestra do Diogo e gostaria de informar que o chat está aberto para quem quiser fazer dúvidas ou quem tiver alguma questão para enviar para o Diego. Fiquem à vontade para estar enviando aqui no chat, que eu vou ir repassando as perguntas a ele. Gostei que a Ivy já deu uma introdução ali, que já me ajudou ali. Tá? Pois é, estávamos em sintonia, Diego. Eu vou aproveitar enquanto o pessoal envia alguma pergunta, enfim, pelo chat, de esboçar um pouco a minha preocupação sobre a forma como os programas de integridade entraram na nova lei de licitações, sabe? Eu acho que há um estímulo a programas de fachada, sabe? Para cumprir tabela, cumprir aquele checklist e gozar, seja de um benefício ali como critério de desempate, seja como uma atenuação ali na aplicação da penalidade administrativa. Eu não sei, eu tenho sérias ressalvas em como isso vai se dar na prática. E aí eu já pego esse enganche para perguntar a você, Diego, a partir das suas experiências aí no dia a dia, nesse controle, né, tão próprio que a Procuradoria faz, qual que é a sua percepção em relação a isso? Como os agentes privados, as empresas, têm se comportado em relação a essa nova cultura, né, de inserção aí dos programas de integridade? Você está, na prática, verificando nesse momento alguma melhoria, alguma cautela adicional, alguma mudança de cultura na prática, assim, ó, eu sei que brinde não posso, esse presente está proibido, sabe? Assim, você tem percebido essa mudança de cultura dos agentes privados e dos agentes públicos que conduzem as licitações, executam os contratos, ou ainda você acha que estamos ali engateando nesse processo? Pois Ivy, isso é uma questão, vamos dizer assim, complicada, porque me parece que há, sim, uma cultura, eu fico com medo de ser uma cultura de integridade, uma cultura de medo, sabe? Eu não sei, porque o que eu sinto muito por parte do administrador é o que o professor Marcos Juruena chamava de apagão das canetas, tá certo? Nós temos, assim, realmente uma estrutura de controle muito grande. Nós temos uma estrutura de controle e tudo mais, mas que, ao invés disso daí gerar realmente uma cultura, não, eu sei o que eu posso fazer, tá certo? Cria-se um jardim na cabeça do administrador e fala o seguinte: eu posso fazer muito pouco, isso, alguém vai me pegar, a procuradoria vai me pegar. Já começa pela procuradoria, tá certo? A procuradoria ela vai me pegar, depois o Tribunal de Contas, Ministério Público, tal. O que eu sinto, sim, há uma preocupação muito grande, tá certo? Em responsabilização, eu sinto isso, tá certo? Mas não, eu não vejo a questão de integridade como um instrumento de terror. Não, tá certo? Para mim é um instrumento, sim. Não, eu sei o que eu posso fazer. Eu sei moralmente, eticamente, aqui as normas que eu posso seguir, sabe? Tudo mais. Só que o que eu sinto muito é o seguinte: não, cara, se eu fizer isso, eu vou responder. Se a gente sair um pouco daqui, então eu vejo uma administração muito travada, às vezes, tá certo? Com pouca inventividade, com pouca estímulo a achar soluções. Basta ver que, por exemplo, nós temos a nova lei, a lei de introdução às normas de direito brasileiro. Eu ia comentar sobre isso. A LINDB, famosa, bom, a gente pode fazer uma gracinha, né? Famosa lei chocolate. A nossa famosa LINDB. O que acontece? Ali ela deu uma chance, sim, para que o gestor, de alguma maneira, tá certo? Porque qual o grande medo que o gestor tem? Criou-se a figura do administrador médio. O administrador médio, se nós pegarmos alguns acordos do TCU, vai falar com o camarada acima da média, tem que ser ciente de todas as... Falei, quem é esse? Santo Agostinho? Não sei, Santo Tomás é uma figura, o Rui Barbosa, talvez, sabe? Então, isso aí eu tô vendo que veio a nova lei para, de maneira, falar assim, olha, ele só vai responder isso aqui por erro grave,
tá certo? Por culpa grave aqui, dolo ou culpa grave, né? Então, assim, admite-se o erro, admite-se que a lei permite que o administrador tente inovar e, de alguma maneira, fala o seguinte, poxa, mas não deu tão certo assim, tá certo? Não deu tão certo, tudo bem, cara, mas a lei eu não vou responsabilizar você, tá certo? Só que isso não é integridade. Isso não é integridade para mim é você. Eu sei o que eu posso fazer aqui, eu sei que, inclusive, eu vou ter o apoio de todos aqui para agir de maneira correta, ética, enfim, né? Só que não. O que eu sinto, o meu feeling, se me permite, obviamente, pode discordar, nós temos gestores aqui ouvindo a gente, tal. Eu acho que ainda há muito apagão das canetas, há um certo cultura de medo do administrador e dele ficar sozinho. Bom, eu posso dizer para ele que ele pode ficar muito tranquilo, porque a Advocacia Geral da União vai defendê-lo. Eu posso mandar essa, né? Basta ler ali o artigo 10 da nova lei de licitações, né? Que diz que se seguir o parecer da Procuradoria, haverá a defesa do gestor público pela Advocacia Geral da União. Se isso serve de consolo, certo? Assim, sabe? Entendi. E também com a nova lei de improbidade, Diego, você acha que isso faz um contraponto aí também? Porque houve um certo... eu acho que ficou... a gente saiu do 80 para o 8, né? Enfim. O que eu achei assim, bom da nova lei da lei de improbidade, se me permite dizer que ela foi boa, tá certo? Mas, assim, eu ficava um pouco preocupado com muito subjetivismo, principalmente na mão de certos membros do Ministério Público, do Judiciário, né? De colocar ali, você tem a gente não quer punir o gestor que erre, o gestor, não vou dizer imprudente, mas o gestor que não tem grandes conhecimentos. Nós queremos o ímprobo, o desonesto, sabe? Esse que é a lei de improbidade que é. Só que acaba sendo o seguinte: não, eu vou fazer uma contratação. Outro dia mesmo, eu peço vênia aqui, sabe? Eu vi uma contratação aí no âmbito militar, até notória, que foi criticada pelo judiciário, né? Falando assim: não estão presentes aqui os critérios de conveniência e oportunidade. Eu vi isso. Aí você fala assim, bom, imagina isso com improbidade administrativa, numa ação de improbidade administrativa. Então, a nova lei, ela, de certa forma, até por tirar a figura culposa, que tinha ali no artigo 10, a figura culposa quando houver dano, né? O artigo 9 é quando há enriquecimento do agente. Artigo 10, quando há dano à administração pública. E 11, quando há violação a princípios. No artigo 10, que era o artigo que eu vi ali, o 11 principalmente também, mas o 10, que fala da conduta culposa, ali eu vi um problema, aquilo ali foi tirado. Então, nesse aspecto, peço vênia, tem pessoas que ficam assim, eu peço vênia. O duro é que a lei tirou a nossa prerrogativa, né? A nossa legitimidade, né? Aí o Supremo foi e suspendeu essa parte, mas passou a ser só do Ministério Público. Eu falei, poxa, mas tirou de nós outros a advocacia pública, por quê? Ela não é? Porque a gente é tão legal, a gente é tão bacana. Aí o Supremo foi corretamente, nesse aspecto, corretamente suspendeu. Certo. Diego, a gente recebeu uma pergunta aqui no chat da Ana Cristina e eu vou repassar para você. A nova lei de licitações incentiva a participação de 3 instâncias das organizações, administrativa, técnica e operacional demandante, para a formação das comissões de licitações. Isso tornou o processo mais burocrático, mas teve efeitos positivos na lisura das contratações? Nós esperamos que sim. Eu espero que possa ser sim. Mas sabe qual é o problema? A gente não sabe. Não houve ainda, nós ainda não conseguimos, nós estamos numa fase ainda de implantação da nova lei de licitações. Não há ainda, nós só conseguimos, só estou vendo aqui no mercado, são dispensas de licitações com base na nova lei. Por quê? Falta de regulamentação. Aquilo que eu falei lá no início, como há uma grande falta de regulamentação, muito botam culpa na gente também, né? Na comissão de licitações lá, de minutas, pode prender, tá certo? Que a gente está elaborando, nós estamos elaborando as minutas também, a gente está saindo, já saiu muita coisa, mas eu não vi ainda licitações com base na nova lei. Ainda o pessoal a administração, de uma maneira geral, ainda está adotando a lei anterior, né? Agora, uma coisa é certa, é uma lei que veio para modernizar, vamos dizer assim, mas ela, de certa forma, burocratizou e ela exigiu muito do servidor. Muito servidor.
a Ana fez uma observação muito interessante, que na lei, apesar de tudo, ela demanda cada vez mais a figura dos servidores. Vai ser formação de comissão, participação. Aí as chamadas linhas de defesa, olha lá no artigo 150 e pouco, 160 e pouco, são as linhas de defesa na parte de controle, né? Que colocam ali, você vê quantas pessoas têm que trabalhar ali, a parte do controle interno, nós somos o segundo, a Procuradoria, a Advocacia Pública, nós somos a segunda linha de defesa, né? A terceira são os tribunais de contas, são os controles internos, a advocacia, servidor, e tribunais de contas, né? Percebam que realmente a lei, para ser totalmente aplicada, o procedimento ele ficou um pouco mais burocrático e demandando pessoal. E a gente não tem gente. Isso aí, cenas dos próximos capítulos, né? Isso, cenas dos próximos capítulos, para a gente ver como a gente vai conseguir trazer para aplicação na prática da lei. Eu ainda não vi nada. Como ela foi muito próxima, em certos aspectos, da Instrução Normativa número 5, né? Aquela questão de formação, uma comissão de planejamento, uma equipe de planejamento da contratação, e depois, no momento ali da seleção do fornecedor, permitir a participação de órgãos técnicos, até nós, jurídicos, ficou nesse sentido. De nada, Ana Cristina, espero ter respondido, né? A gente fala tanta coisa, a gente divaga, acaba divagando aqui, sabe? Ela agradeceu a sua resposta e, Ívgia, você tem mais algum? Eu tenho mais mais uma questionamento? pergunta. Vou Então, aproveitar aqui, vou aproveitar o Diego. Diego, você colocou que, pela nova lei, é requisito obrigatório naquelas contratações de grande vulto, né, os programas de integridade. Mas você considera uma boa prática não a gente trabalhar os programas de integridade, por exemplo, como uma espécie de due diligence, para que quem deseja contratar com a administração, se apresentar um programa de integridade, observar algumas regras, né, algumas características ali que denotem esse compromisso com a integridade pública, isso possa ser utilizado como atenuante em aplicação de penalidade, esse aspecto positivo. Não para penalizar quem não tem, mas para beneficiar quem proativamente se colocar como compromissado com a integridade pública. Certeza. Com certeza. Se a empresa ela chega e tem condições de fazer um programa de integridade, que a gente veja que não é um programa de integridade só no papel, é um programa de integridade que ele realmente, olha, eu estou querendo aqui seguir, porque é aquilo que eu falei, empresas menores vão ter dificuldade de fazer contratar um escritório de compliance para fazer um programa de integridade. Mas se a empresa ela já chega, eu vou fazer uma obra aqui que não chega a 200 milhões, ela não chega a 200 milhões. 10 milhões, fácil. Uma obra de 10 milhões, coisa mais fácil que tem, sabe? Olha, mas eu já tenho isso aqui tudo. Eu já tenho um programa de integridade, eu já atuo assim, até porque eu contrato com o estado do Rio de Janeiro, o estado de Pernambuco, de Goiás. Eu sou uma empreiteira aqui que eu estou aqui muito preocupado, não quero que se repitam os escândalos do passado, não vamos dar nomes, não vem ao caso. Sabe, mas não quero que... Eu prezo muito pela minha reputação. A minha imagem corporativa, ela é muito importante. A administração, ela ao chegar ali, o que ela pode fazer? Já colocamos ali. Critério de desempate já é uma saída. Uma sanção premial, né? Seria uma sanção premial, ou até mesmo assim, seria o seguinte. Ela praticou uma infração. Poxa, mas ela é uma empresa séria. É uma empresa séria. Vamos dar só uma advertência, que era caso, se fosse outro caso, eu entendo que isso é uma questão de equidade. É questão de equidade aqui, utilizando ali dos elementos que nós temos, ali naquele momento ali, fala o seguinte, olha, isso aqui é bom para a administração. Não é bom. A administração não é bom penalizar. O pessoal fica, temos que penalizar a empresa. Não é bom penalizar, não. Quanto mais, se houver ali uma colaboração de ambas as partes para o objetivo ali, que a gente pode chamar até de um objetivo comum. O contrato tem um objetivo comum. Que é qual? O cumprimento dele. O cumprimento do contrato é um objetivo de ambas as partes. Né? A gente faz aquela distinção entre convênio e contrato, né? Isso aí não vem o caso. Mas no contrato, a gente tem a ver com uma boa-fé objetiva, né? Que veio com o Código Civil, né? Vê lá o artigo 113 do Código Civil, né? Tudo mais. Então, o que acontece? Você vem, a empresa ela já chega e ela já se mostra apta, ela tem um programa. Sabe por que eu tenho esse programa, administração? Porque eu quero cumprir esse contrato contigo. Eu quero ser bacana contigo. Pô, mas você não cumpriu tão legal, mas eu fiz tudo para cumprir, sabe? São aquelas coisas que você vai analisar no caso concreto. Isso é equidade, sabe? Eu penso dessa forma. Obrigada, Diego.
Satisfação. Satisfação. Certo. Muito obrigada, Diego, por ter respondido as perguntas, pela excelente palestra. Muito obrigada pela participação de todos. Agora, acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat a ser respondida, então vamos encaminhando aqui para o encerramento da nossa palestra de hoje. Vou compartilhar aqui um slide. Novamente, vamos esperar aqui. Estamos certos dos conhecimentos adquiridos por todos na data de hoje. Certamente, nossos processos licitatórios e contratos administrativos seguirão vigilantes às boas práticas de integridade. Mais uma vez, nossos sinceros agradecimentos ao Dr. Diego Ornelas e agradecemos também à nossa corregedora e gestora de integridade da ANA, Ivge Rabelo, por nos brindar com os eventos e ações dessa primeira semana de integridade da ANA, que certamente entrará para o calendário permanente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Agradecemos às autoridades da ANA e ao público presente, a todos que participaram da reunião, e solicitamos que os participantes não deixem de preencher uma avaliação que eu vou enviar aqui no link do chat, para que vocês possam avaliar o evento, dizer como foi, sugerir novas pautas e novos temas. E também gostaríamos de informar que, em razão do Jogo do Brasil na Copa do Mundo, o próximo webinário da primeira semana de integridade, que ele vai acontecer no dia 13/12, às 11 horas, no horário de Brasília, com o tema Insights de Ciências Comportamentais e Novas Fronteiras para a Gestão da Integridade e Prevenção da Corrupção. A gente ia ter essa palestra, essa terceira palestra acontecendo amanhã, ela foi transferida para terça-feira de manhã, contamos com a participação de todos, vou estar compartilhando aqui um formulário para que vocês possam dizer o que vocês acharam da palestra. Agradeço a presença de todos, a presença do Diego, pela última palestra. Ivge, você quer fazer alguma consideração, colocar alguma palavra? Vamos abrir para o Diego, para as palavras finais dele aí, na sequência sim. Ok. Olha, meus amigos, só tenho a agradecer aqui pela oportunidade da gente poder trocar uma ideia aqui sobre esse tema aqui, que realmente ele é vasto, ele não tem fim, ele vai cada vez assim, a gente vai nos surpreendendo. Eu estou há 20 anos fazendo licitações e contratos, então, quer dizer, é todo dia uma surpresa, né? Então, assim, eu agradeço muitíssimo a Ivja e a toda a equipe aí da ANA, sabe? Estamos à disposição, o que precisar, e espero ter atendido aí as expectativas, e qualquer coisa estamos aí para mais uma vez. Um grande abraço a todos. Diego, muito obrigada, excelente sua fala, como sempre, uma abordagem bem divertida. Tenho certeza que todos aproveitaram e poder difundir aí suas lições e aplicá-las no dia a dia profissional aqui na ANA. Muito obrigada, já ultrapassamos aqui o tempo, não vou me alongar. Declaro encerrado aí o nosso segundo webinar da primeira semana de integridade da ANA. Um abraço, pessoal. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa Muito tarde a obrigada, todos. Tchau, tchau. Diego. Muito obrigado, Ivja.